Sejam bem-vindos a mais um Connection Delight, podcast da Florida Connection, que significa conexão leve, suave, gostosa com quem? Com as pessoas que eu conheci ao longo dessa minha jornada aqui em Orlando, mais de 25 anos, conheci pessoas incríveis, histórias maravilhosas, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Mas antes de apresentar os meus convidados de hoje, eu queria lembrar vocês para se inscreverem no nosso canal, porque toda semana, toda segunda-feira, vocês vão ter uma história fantástica para vocês aproveitarem. Se inscrevam, apertam a campainha para receber as notícias e vamos lá. E hoje, gente, hoje eu tenho um casal que eu acho assim a coisa mais linda do mundo. Eles são bonitos mesmo. Visualmente, é uma família linda que eles constituíram aqui e que eu vi crescer, eu vi acontecer, e são pessoas extremamente profissionais que eu queria apresentar para vocês aqui, Branner e Vanessa. Sejam super bem-vindos ao Connection Delight. Obrigado, Rô. Muito obrigado. Obrigada, a gente agradece a oportunidade. Linda é você, por dentro, por fora, sua família também. A gente fica muito feliz, né, de nossos caminhos terem sido cruzados com o seu. Quantos anos? Agora a gente se conheceu na pandemia, não foi? Um pouquinho antes da pandemia? Um pouquinho antes. Você chegou de máscara, conversando Verdade. Comigo, contando um pouco da história de vocês. Um pouquinho antes, e aí eu passei a pandemia grávida. Minha primeira filha nasceu, então foi Filha um de pouquinho antes pandemia, mesmo. né? Filha de pandemia. Eu tenho uma neta que é neta de pandemia A também. gente teve duas. Durante, né, praticamente. Praticamente, né? A primeira dela mais no meio mesmo da pandemia, e eles mais pro finalzinho, mas as duas. Mas conta pra mim então, olha, nosso bate-papo hoje ele vai se basear em 3 perguntas principais, tá? Uhum. De onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou. Então a pergunta pra vocês, da onde vocês vieram? Me conta. Quem começa? Vanessa. Bom, então vamos lá. A gente veio de São Paulo, né, no Brasil. Viemos para cá mudando completamente de vida, de business, né? A gente lá trabalhava com tecnologia, né, em multinacionais americanas principalmente, mas passamos por algumas. Mas separados, cada um numa empresa. Depende, teve épocas que a gente trabalhou os dois na mesma empresa. Ah, A gente se conheceu na empresa, né? Na primeira empresa que eu trabalhei, a gente se conheceu ali. Pode falar qual que é? Pode, não é muito conhecida para o mercado, mas a primeira empresa que a gente se conheceu foi a Hart Hanks. Depois, Tecnologia específica de alguma área ou... Ela é uma empresa que faz todo atendimento terceirizado de call center. Então, assim, você ligava no Brasil para IBM, para CA, para várias outras empresas, a Avaya principalmente, e você falava com uma pessoa desse time. E esse time, a Vanessa trabalhava e eu também. eles faziam um levantamento de que tecnologias as empresas usavam, se tinha alguma tecnologia dessas, enfim. E você vem dessa área? Você é formada nisso? Eu fazia jornalismo na época. É bom esses bate-papos que a gente descobre coisas que não tem noção. Então, de onde eu vim do jornalismo, mas trabalhei pouquíssimo com isso. Logo no começo da faculdade já vi que não era a minha praia, mas segui, me formei, fui caminhando mais para o mundo do marketing, mas sempre dentro de empresas de tecnologia. Então, como a gente tinha esse cliente que era a Avaya, um cliente interno, né, a gente conheceu os executivos de lá e eles nos convidaram para trabalhar lá. E aí a gente aceitou, tanto que fomos os dois, né, eu fui primeiro, o Branner depois, e aí do marketing eu fui migrando para a área comercial e o Branner já entrou desde o começo na área comercial, né, e aí depois que você é mordido pelo bichinho de vendas, você não volta mais. É uma delícia, né? Você também é de São Paulo. Também de São Paulo, Rô. Nosso caminho que se cruzou, para ter uma ideia de data, a gente está falando, eu tô praticamente com 38, eu tinha 21 nessa época. Nossa, que velho que você Então a gente se conhece há mais, a gente conhece há bastante tempo, né? A gente trabalhou bastante nas mesmas empresas juntos, então foi um caminho bem bacana. Vocês conheceram novinhos, então, Sim, né? eu tinha 21, agora Quase, 18. Quase sweethearts, né? Namorados de... Ela tinha 17, mas eu falo 18 para não ter problema, entendeu? Melhor, ainda mais aqui, né? Mas tinha 18. Quando a gente começou a se relacionar, tinha 18 já. E você fez faculdade de quê? Eu fiz de tecnologia. Eu, na verdade, comecei aqui nos Estados Unidos, porque eu vim para cá, eu tinha 16 anos. Fiz high school. Na Califórnia? Não, em Oregon. Oregon. A ideia era ficar um ano apenas. Como é que é Oregon? É muito bacana. Pessoal, muito bacana. Eu falo, é um lugar diferente. Todo mundo adora morar entre as árvores.
Sem sacanagem, assim, sabe? Você tem as casas que você entra numa rua de terra, daqui a pouco vai ter um monte de árvore e a casa. Então foi bem legal. E, assim, É igual dos filmes, então. É igual dos filmes. Mas assim, também é um lado esportivo lá é muito forte. Foi a cidade onde a Nike foi criada. Então a cidade inteira respira Nike. Então assim, foi um momento bem interessante. Quantas pessoas moravam na cidade? Qual é o Não vou tamanho te dessa? falar, é pequeno. Assim, a cidade, a escola onde eu estudava tinha 2.000 pessoas, 2.000 famílias. Então era bem pequena. 2 famílias. Mas era agregado a essa grande cidade chamada Eugene. Eu morava em Eugene, mas bem no extremo de Eugene. Mas a cidade que eu ia chamava Elmira, que era bem pertinho. Mas tinha 2.000 pessoas. Mas a cidade respirava esporte, então eu adorava. E eu fui para ficar 1 ano apenas. Mas ganhei bolsa por futebol, acabei ficando mais 2 anos. Você é alto pra caramba, pra quem não sabe, tá de pé aqui. 1,90. 1,90. Pra futebol americano, né? Futebol não, futebol Não, soccer. Soccer? Você Jogava jogando soccer? Eu sei que você é atleta total. Ele é atleta, ele vai mostrar pra vocês depois. Viu, pessoal? Ele vai falar um pouco desse lado atleta dele, mas Ninguém, assim... atleta de triatlon, né? Triatlon, hoje é triatlon. Mas eu falava que na época eu só vou correr se for atrás de uma bola de futebol. Adorava, Nossa, imaginava. exato. Mais uma novidade. Pois é. Ótimo. E jogava bem até. Não conheci triatleta. Mas Não? jogava futebol, Conheceu verdade. jogador de futebol? E aí o momento eu falei, ganhei a bolsa pela faculdade e fiquei mais 2 anos. Só que chegou um momento que assim, eu entendia que eu ia ser mais um. Cabeça da época, né? 18 anos, 19 anos, eu falava, olha, se eu ficar nos Estados Unidos eu vou ser mais um. Tenho inglês, tenho português, que é uma língua que, né? E eu entendia que... É o quê? Não, assim, não é Pra tão valorizada Oregon- como espanhol. Pra não. Oregon, né? Que é Eu onde acho que morava. pra Oregon, né? Porque É que aqui hoje na tá cada Flórida É. é super hoje valorizado. Não, mas imagina, isso eu tô falando em 2003, 2004. Meu cunhado, que mora no Canadá, em Montreal, já falava francês, já tinha morado na França, foi contratado nessa empresa que ele tá, porque ele fala português. Olha que legal. Legal, né? Mas eu imaginava que ia ser um mundo muito pequeno. E eu comparava meus amigos no Brasil, o que eles faziam? Já estavam fazendo estágio, já estavam trabalhando. E para o Brasil, o estágio é muito importante. É difícil você entrar numa empresa grande, depois eu até posso contar uma história que foi o que aconteceu na Vaia. É difícil você entrar numa grande empresa, ou você tem que ter um currículo muito forte lá na frente, ou você entra como estagiário, trilha o caminho e é contratado. Então eu falei, quer saber? Eu acho que já que eu tenho um inglês bom para a época, é melhor eu ir para o Brasil, desenvolver carreira e depois eu vejo o que eu faço. Que foi quando eu fui. Fui para o Brasil, me formei em tecnologia, comecei a trabalhar no primeiro dia de faculdade, porque vi o quê? O inglês como diferencial. Já entrei em multinacional, eu comecei a trabalhar na CA, Computer Associates, que era o time da Hart Hanks. Então eu trabalhei primeiro na Computer Associates, depois eu fui chamado para trabalhar dentro da Hart Hanks, supervisionando um time de atendimento e tudo mais, foi quando eu conheci a Vanessa. E aí a gente começou a trilhar o caminho de vendas aí. E aí, quando é que veio a ideia, assim, de ir para os Estados Unidos? Bom, como eu falei, a gente já estava quase 10 anos juntos na época, né? E eu comecei a pressionar... Já eram casados ou não? Éramos casados. Ou estávamos lá. A gente demorou... O que é essa risadinha? É que a gente demorou muito Pode explicar tempo. melhor pra mim? Eu posso, né? Com algumas... A gente demorou muito para casar. A gente demorou... Assim, a gente começou muito cedo. Então a gente foi casar com o quê? Com 10 anos? É que 10 anos assim, juntos? a gente, como todo mundo, a gente estava construindo a nossa vida, a gente Trabalhando. comprando nosso apartamento, comprando nossos carros, né? Pensando, a gente gostava muito de viajar, então é sempre uma prioridade. E fazer um casamento em São Paulo não é uma coisa barata, né? Então a gente, o que a gente vai investir? E sempre a gente tinha outros planos na frente do que gastar com uma festa. A gente acha muito legal, a gente queria fazer, mas a gente falou, quando a gente for fazer a festa, a gente casa. A gente não tinha a pressa de casar no papel se não fosse para fazer a festa juntos, né? Então a gente foi postergando. Só que para vir para os Estados Unidos, o Branner precisou me pedir em casamento. Então Ele acelerou. ajoelhou, Vanessa? Ajoelhou. A gente fez uma viagem pra Grécia, né? E aí eu pedi ela lá. Foi Oh. casamento em Santorini, na frente daquele marzão. Foi legal, foi legal. Que legal. legal! Esse romantismo 10 anos depois, viu, Rô? Então, tem mérito. E agora vocês já estão o quê? Quase 6 20, anos. Juntos? É. 17. 16 anos, 2017. Caramba, que legal, entendi. E nesse momento, Rô, foi quando chegou no próximo desses 10, a gente começou a falar, vamos ter filhos. Queremos ter filhos. E aí foi aonde pegou. Porque assim, a gente estava trabalhando, diria que das 9 às 9 todo dia. Pra gente era ok, porque a gente chegava em casa, tava os dois juntos,
Não tinha filhos ainda, mas a gente começava a perguntar, e quando tiver filhos? Né? Vamos terceirizar? Porque assim, nossa carreira estava indo bem, não tinha problema. Só que assim, os próximos passos eram trabalhar para a América Latina, viajar ainda mais, cargos que tomassem mais tempo. A gente falava, o que a gente vai fazer com os filhos? Foi aí que a gente tomou a decisão não, começamos a conversar sobre e os Estados Unidos. Porque uma lembrança muito forte que eu tenho aqui, quando eu tinha 16 anos, eu ia para a escola, depois eu tinha meu treino de futebol, e eu fazia um pequeno trabalho que era ser juiz de futebol de criança. Uma horinha, sabe aquela coisa que você ganha $10 e um refrigerante? Coisa de adolescente. E eu achava muito legal porque isso eu tô falando de 4:30 da tarde, os pais sempre estavam presentes. É verdade. E eu falava para ela, assim, eu quero participar da criação dos nossos filhos, eu não quero terceirizar. E eu falava, no Brasil, eu acho que mulher sofre muito mais com isso, a Vanessa pode falar, assim, a gente não conseguiria sair de lá às 6 horas da tarde e falar, vou levar minhas filhas no balé, vou acompanhar. É muito difícil. Então a gente falou, bom, talvez os Estados Unidos faça mais sentido. Mas é engraçado que você era adolescente, você já tinha essa visão, né, familiar? Né? Uma visão de querer participar. E é uma coisa que eu até aproveito falar, chamar atenção, e você vai me corrigir aqui se eu estiver errado. Muitas pessoas acham que as famílias americanas não estão nem aí para as crianças, que não, né, que não. Ao contrário, não é? Tem uma participação dos pais nas escolas muito grande, de voluntariado, de participação nos esportes, não é? Eu acho esse engajamento, acho que tanto na escola quanto com a sociedade do americano é muito grande, é muito forte, né? Coisa que a gente não vê muito, não dá para falar do Brasil, mas pelo menos de onde a gente vem, assim, de São Paulo, tá todo mundo super preocupado em trabalhar, correndo, tem trânsito para tudo quanto é lugar, então para você estar na apresentação do seu filho, você tem que se programar de sair com muita antecedência, né? Então você tem que sair mais cedo do trabalho para chegar, não é nem que você tem que sair no horário, e tem o rodízio, e tem um monte de outras questões que às vezes você não consegue fazer tudo que você quer num dia. E aqui não, como tudo é comunitário, né? Você tem a escola perto da sua casa. É verdade. Né? Aqui, mesmo que a gente pegue trânsito, a gente vai levar o quê? 5, 10 minutos a mais para chegar em algum lugar do que a gente levaria normalmente? Não é que ou é meia hora ou são 2 horas, né? Então, acho que a gente consegue... É a grande diferença. Exato, a gente consegue fazer mais coisas aqui, né? E segurança, né, Rô? Pra gente foi um grande ponto de segurança também. A gente teve um episódio aí de um cachorro, né, que acaba virando filho quando você não tem filhos, né? Estavam roubando cachorros na nossa região. Nossa. Cachorro de raça, cachorro né? de raça. E uma vez eu conversei com a Vanessa muito sério, eu falei... Porque perguntaram pra gente, você tá andando com o cachorro, você sabe que estão roubando cachorros aqui? Aí eu virei pra ela à noite, conversando, contando essa história, eu falei, pô, se alguém chegar e tentar roubar o nosso cachorro, eu acho que eu não dou. Aí ela falou, pronto, vai matar meu marido e o cachorro. Vou perder os dois. Uma coisa pequena, mas você começa a pensar e fala, poxa, eu tô preocupado com roubarem cachorro. Não é pequeno, não é. Não, assim, sério mesmo. digo né, é uma coisa que tá na sua cabeça, tomando o seu sono. É um medo real. Pequeno assim, né? Até cachorro estão roubando, né? Que ponto chegamos? E se a gente não para pra perceber, a gente vai se acostumando com coisas que não deveriam ser acostumadas. A gente deveria falar, opa, peraí, não é aqui que eu quero estar. Então eu acho que foram esses choques de realidade, e o Branner já tendo tido uma experiência passada, né, com os Estados Unidos e vendo que era diferente morar aqui. Ele falou, vamos tentar morar lá? Pra mim era algo meio fora do, né, eu não conhecia muito, eu conhecia de viajar, como turista, mas eu não sabia o que esperar de morar aqui. Né? Você já falava inglês também? Eu já falava, mas era aquele inglês corporativo, né, se eu tivesse que ir ao mercado comprar comida, assim, eu não ia saber muito bem os temperos, sabe, as comidas básicas você sabe, mas o vocabulário, né? daquela situação, às vezes você não sabe, tanto que assim... quando eu mudei pra cá, tinha dias que eu falava, nossa, eu tô muito bem no inglês. Porque eu tava falando coisas que eram comuns pra mim. Agora, se um dia eu tivesse que fazer algo diferente, algo pela primeira vez, né? Por exemplo, ir ao médico em inglês. Puxa, notei que eu não sei alguns vocabulários. Então, eu falo, nossa, eu não sei nada, né? E aí você vai se adaptando a cada coisa que você vai aprendendo. Muito legal isso. E aí vocês, então, decidiram vir e... Fizemos, obviamente, um estudo aí de pelo menos 1 ano. Algumas tentativas... O que vocês estudaram? Vamos lá. A gente começou a estudar o mercado imobiliário. A gente tem um sócio de longa data, meu amigo de mais de 20 anos, conheci muito antes até da Vanessa. E ele falou, olha, eu tô vendo um movimento nos Estados Unidos que isso está acontecendo, estão comprando imóveis desde leilão, investimento e tudo mais. Eu falei, eu não quero olhar isso não. A gente sempre tentava fazer alguma coisa no Brasil.
E eu tenho vários amigos que compravam imóveis, leilão, e todo mundo falava, leva 2 anos para tirar alguém, vai ser complicado, enfim. Aí eu falei, olha, mas se você também quer ir, vamos estudar. A gente estudou por quase 1 ano e começamos a fazer alguns testes. Compramos um imóvel, deu certo. Aliás, fazer Essa história um parênteses aqui. É estudioso esse garoto. Ele é muito estudioso. E ele fez coisas que muitos investidores não fizeram. Você comprou até um mobile home. Um mobile home. Foi a nossa primeira experiência de despejo. Então, assim, imagina. Eu brinco que assim, nosso primeiro imóvel aqui foi muito interessante. Pode contar a história? Pode, claro. Nosso primeiro foi muito interessante. Por quê? Nós compramos um imóvel de leilão. Super baratinho. Imóvel de baixa renda. E meu sócio... O que é baratinho? $30 mil. $33 mil. Foi o imóvel que a gente comprou. Era uma casa? Era um estilo de uma townhome perto de Melbourne. Ela vale mais do que isso, mas ela estava à venda por isso. Não valia muito mais. Valia assim, tanto que a gente vendeu ela por 50 mil. Mas Isso há anos. Isso em 2017. Entendi. 16 para 17. Mas essa história é muito legal, Rô, porque a gente estudou leilão também e meu sócio estava presente aqui. A gente tinha acabado, a gente estava na Itália na época, fazendo uma viagem, e meu sócio estava presente aqui. Quando terminou o leilão que nós ganhamos, ele foi até a casa, né, foi no condado, pagou as taxas, pegou o que tinha que pegar, e ele viu que na frente dessa casa tinha uma imobiliária. Aí ele bateu lá e falou, olha, né, comprei essa casa, assim, assim, assado, você consegue me ajudar? Eu falei assim, qual que era a casa? Ele passou o endereço e falou assim, eu que estava apostando com você no leilão. Aí ela falou, e você sabia que tem $10 mil de dívida de condomínio? Aí ele, na cabeça dele, porque a gente tinha estudado juntos, ele falou, isso aqui não sobe. Teoricamente é problema do anterior, do antigo proprietário. Essa dívida morre. Essa dívida morre. Mas ele me ligou, desesperado. Eu falei, olha, que eu me lembre, vou até olhar minhas anotações, mas isso não vai pra frente. De fato, não foi. Porque era uma americana, dona de uma imobiliária, ou trabalhava numa imobiliária, ou seja, é do ramo, e participa de leilões, porque estava apostando contra ele, e ela mesma não sabia a regra. Ela deixou de comprar o imóvel porque ela falou, bom, você tem 10 mil de dívida, ela achou que ela tinha feito a lição de casa dela, de pesquisar as dívidas desse imóvel. Bom, se tem 10 mil de dívidas e já está saindo por esse montante, não vale a pena, vou parar de apostar. Mas ela mesma não sabia que para aquele leilão, aquela dívida... A conta dela foi, a gente comprou por 30, quase 33, ela falou, mais 10, 43, vale 50, não vale a pena. Pra gente, não. Falei, bom, tô comprando por 33, o mercado tá falando que vale 50, 55, perfeito. Nós gastamos $2 mil de reforma, vendemos por 50 mil cash com 1 semana. Uau! Aí eu falei, o quê? Temos um mercado aqui. Compramos o trailer, fizemos ação de despejo, levou 15 dias para despejar alguém. Nossa, que absurdo! Mas foi aí que a gente falou assim, tem mercado aqui. E aí testamos mais uma, eu acho, né? Aí falamos, vamos criar agora o plano para ir. Porque na época, minha esposa Vanessa, ela mudava de empresa a cada 2 anos. Sempre por ótimas oportunidades. Mas ela estava trabalhando na Microsoft, super bem, sabe, assim, estabelecida. Eu falei, vamos fazer isso? Aí ela... Cada vez que você muda de empresa, você está aprendendo aquela cultura nova, você está se dedicando 100%, né? 200%. E você está melhorando cada vez. Você está melhorando, né? Carreira corporativa, você quer dar o sangue por aquilo. Acho que a gente sempre teve esse perfil. E quando você muda, é mais, porque você ainda não está familiarizado com tudo, né? Aí eu falei, bom, então eu vou testar isso. Quando tiver pronto, quando a gente atingir isso, vamos. Vai tocando, aí a gente vê. Aí atingiu. Aí eu falei, agora tem que ir. Aí ela topou, aí viemos. Então, e como é que com que visto que vocês vieram? Vocês estudaram isso também? Com visto E2. Sim. Porque esse foi... Então, em 2016, foi quando nós fomos para a Itália. Moramos lá 45 dias, fizemos todo o processo de visto. A Vanessa, que é italiana, a família dela é muito tranquila, né? Era avô, pai e ela. Então foi um visto muito fácil. Então a gente sabia que na época você podia montar uma empresa, que foi a empresa que nós montamos, a administradora, e através disso conseguimos o visto aí, o E2. O que a gente pensou, né, Rô? Muito legal, né, essas casas, comprar, reformar, vender. Porém, eu, que sou mais pé no chão, eu acho, o Branner é mais cabeça nas nuvens do relacionamento, eu falei, legal, mas eu quero algo mais concreto, algo mais fixo, né? O que a gente vai fazer? Vamos alguma coisa nessa linha de imóveis. E aí a gente começou a estudar os possíveis negócios aqui da região, que a gente gostaria de morar aqui na Flórida. E aí a gente viu que esse mercado de turismo aqui é muito forte.
né? Existem muitas casas de férias, muitos brasileiros nesse ramo, tanto investidores como trabalhando, né, em tudo que precisa para uma administradora. E aí a gente falou, poxa, acho que seria uma boa junção. A gente continua fazendo nossos investimentos em leilões, Aí vocês abriram uma empresa de administração de casa de férias. Então, conta pra eles, então, aí olhando pra eles, como é que é o nome da sua empresa, como é que você trabalha, que só chama legal pra vocês conhecerem também o trabalho que ela faz, que eles fazem. Eu falei, ela faz, porque no fundo quem faz é ela. Não tenho dúvidas, eu concordo. Vocês começaram juntos, mas sim, hoje você que é a cabeça e a administradora mora, não é? Exatamente. A gente se dividiu dessa forma, né? Hoje o Branner é focado na parte de vendas, ele é corretor aqui, licenciado com Florida Connection, e eu fico mais com a administradora, né? A administradora chama Yellow Vacations. Hoje a gente tem 40 casas aproximadamente, espero que sempre crescendo, né? A gente sempre veio numa crescente. E é uma coisa que dá um trabalho, que eu me lembro que uma vez, eu tava indo, posso contar, né? Claro. Eu tava indo viajar com as minhas amigas de 20 e tantos anos de Orlando. A gente tem um grupo chamado Brazucas. Um dia vocês vão conhecer. E a gente estava indo para Colômbia. Aí o que aconteceu? Teve algum furacão. Furacão, sei lá, cancelaram a nossa viagem. E agora? O que a gente vai fazer? Toda a mulherada já prontinha, de malinha, tudo pronto para a viagem. Aí a gente teve a ideia, então vamos fazer um staycation. Vamos alugar uma casa de férias aqui em Orlando, né, aqui na região da Disney, uma casa legal, com piscina, que tem quarto para todo mundo ficar, e a gente vai se divertir lá, vai cantar, vai dançar. Aí eu liguei para a Van, aí ela arrumou uma casa pra gente, muito legal. Aí eu não sabia como é que ligava o aquecedor da piscina, ligava para a Vanessa, ela tinha que explicar. Eu não sabia como é que entrava o entregador, não. A gente contratou uma massagista para fazer massagem pra gente o dia inteiro, e eu não sabia como é que passar na portaria. A Vanessa, olha, é um trabalhinho que eu vou te falar, viu? Não é fácil, não. Imagina, a gente fala que cuidar da nossa casa dá trabalho, né? E às vezes a gente vai deixando as coisas. Precisa pintar ali depois, precisa apertar aquele parafuso depois, né? Na nossa própria casa, às vezes a gente vai... Mas uma casa de férias, então, que é usada, né? Imagina que na nossa casa, às vezes, vivem 4, 5 pessoas. Numa casa de férias, vem 10, 15 pessoas. Você e toda hora, né? Frequência é o que exato. Né? E o pessoal tá de férias, então eles estão aproveitando tudo. Se na sua casa você usa a piscina só de final de semana, a casa de férias tá usando de segunda a segunda, né? Quando a casa tá cheia. Então, a Rô pegou uma casa de 7 quartos, se não me engano, com a gente. Não. E aí cabia toda a mulherada lá. Foi super. No final... foi super bom. A gente ficou mais juntas, né? A gente ia pegar hotel, então era cada 2 dormiam no quarto. Então, no fim, a gente, assim, mas era o tempo inteiro. Café da manhã na mesma casa, uma experiência deliciosa, e você fez um serviço fantástico. Muito bom mesmo, uma prestação. Ela também foi uma ótima hóspede. Você pagou ela 5 estrelas também. Não, me ligou porque realmente precisava entender as coisas, mas... tem hóspede às vezes que te liga de 5 em 5 minutos porque quer fazer algum comentário. E essa disponibilidade que tem que ter. Então, exatamente. Assim, é algo que é um negócio concreto, que tem resultado, mas que dá um trabalho bem grandinho. Dá porque assim, as pessoas estão lá e elas querem curtir. Muitas, né, fizeram um esforço para estar ali, economizaram dinheiro o ano inteiro para vir para Disney, né? É o sonho daquela família. Aniversário de um ente querido, de um filho, alguma coisa, e eles querem que dê tudo certo, e claro, com razão, né? Então, hoje o nosso trabalho consiste em cuidar da casa, né? Tanto a parte de manutenção, de limpeza, todo o contato com os hóspedes, né? A gente faz a divulgação da casa nos sites todos de os aluguéis vêm através do site de vocês ou do trabalho de divulgação, né? Exatamente. A gente reporta todos os impostos, né? Todas as ocupações aqui, a gente tem que pagar imposto para o condado, para a Flórida, tem que tirar licença da casa. Então, assim, tem toda uma parte burocrática que você também tem que ser do ramo para entender. Não é só comprar uma casa e começar a alugar, né? Você sabe, né, Rô, você também está nesse ramo de imóveis. Aqui tem lugares que o cliente pensa em comprar uma casa, mas não pode depois fazer Airbnb, né? É proibido, ou o condomínio às vezes não permite. Então aqui é o país das regrinhas, é o que eu costumo dizer. Você tem que conhecer para saber se você está colocando seu dinheiro, fazendo um bom investimento, se você vai ter aquele retorno que você espera. E vocês têm que educar o cliente, né? Exatamente. O proprietário, o investidor, vocês fazem muito bem.
Então foi através dessa empresa que vocês abriram que vocês pegaram o visto de investidor, é isso, né? Exatamente. Que é uma possibilidade, né? Que é o E2. E isso vocês vieram, então, pela dupla nacionalidade com a Itália. Exatamente. Esse é um tipo de visto que a Itália e alguns outros países têm direito. O Muitos Brasil outros, não. eu diria, né? Muitos outros. Acho que a maioria dos europeus, agora até Portugal, que não tinha antes, né? Até todos os vizinhos do Brasil, menos o Brasil. Argentina, Paraguai. E, infelizmente, o Brasil ainda não está nesse, né? É um pouco diferente o modelo do investidor brasileiro, Ainda né? bem que o Brasil é feito de imigrante, né? Então, todo mundo tem um pezinho em algum outro país. Exato. E é assim que muitos brasileiros acabaram vindo, né, pra gente. É isso aí. E aí, vocês resolveram começar a família de vocês aqui. Começamos. Quando a empresa começou a ficar estruturada, né, tivemos uma folguinha, falando, não, agora acho que é o momento da gente realmente ter filhos. Como é que é, hein, ter filho? Porque eu já vi com as minhas filhas, né, adolescentes, é diferente. Né? Vocês como imigrantes, porque, por exemplo, as minhas filhas que estão tendo filho, e eu tô aqui, né, como vó, tal, já tenho um suporte. Vocês vieram, vocês dois jovenzinhos, começou, como é que é? Como é que é ter filho aqui? Vamos Olha, falando aí. eu não sei o comparativo de como é ter lá, né? Assim, verdade. do que eu vejo, né? Falta aquele apoio de família, de ter a rede familiar para te ajudar. Mas eu também acho que aqui, como tem muitos imigrantes brasileiros, a gente acaba fazendo muita amizade e os amigos acabam virando a sua família aqui, né, Rô? Então, a gente sente isso, assim. Graças a Deus, a gente tá num bairro, numa rua que tem bastante amigos brasileiros, a gente já conhecia também algumas pessoas quando a gente veio, e essas pessoas têm mais disponibilidade para estar com você, porque ela não vai ter o aniversário do pai para ir, o casamento da tia, o batizado, né? Não vai ter. Então, tá todo mundo mais com a agenda mais disponível para os amigos do que no Brasil. É verdade, né? É uma perspectiva que é verdade, né? A gente vive isso, mas eu não tinha racionalizado essa visão. Então a gente fez, assim, grandes amigos aqui. Mas assim, escolher o médico foi fácil? Escolher o hospital foi fácil? Olha, Rô, eu acho que eu sou bem tranquila, tá? Eu vim para os Estados Unidos e falei, eu vou americanizar. Sempre me perguntam, você quer que traga alguma coisa do Brasil? Eu falo, não, tem tudo que eu preciso aqui, né? E às vezes as pessoas vão se amarrando, né? Não, só vou no médico no Brasil. Eu viajo para ir fazer meu check-up. E acho super legal, cada um com o seu jeito. Mas eu virei a chavinha. Falei, eu tô indo para lá, eu vou para lá. Então, busquei um novo médico desde que eu cheguei, né? A gente precisa ter um médico, mesmo que não vá ter filhos, né? Toda mulher tem. Então, encontrei uma que eu gostei. Sim, pesquisei, fui em uma, em outra. Assim que eu encontrei aquela que eu gostei, eu mantive, né? E foi com ela que eu tive minhas duas filhas. Uma experiência excelente. Uma pertinho da outra. Uma pertinho da outra. 1 ano e 5 meses de diferença. And you're done? Chega? I'm done. Chega. Eu parei, né? Eu que cortei, né? Mas, obviamente, se estamos juntos, we are done. Né? E foi, assim, relativamente fácil. Eu conheço pessoas com mesmas experiências que a minha, de partos e de gravidez, por exemplo, que acham que teria sido melhor no Brasil e tal, mas eu gostei muito, assim, Rô. Eu, sinceramente, achei que foi tudo muito tranquilo. Eu sou uma pessoa tranquila, então eu acho que o parto, ele chama parto natural, porque é a coisa mais natural do mundo, né? O que entrou tem que sair. Eu tentei não ficar... Porque a nossa cabeça é muito assim, né? Às vezes a gente fica potencializando alguma coisa que não é tudo isso. É verdade. Hoje existe anestesia, né? A tecnologia está aí para isso, a ciência avançou muito. Então, se a gente vai ter em casa, vai ter no hospital, com todo o suporte que a gente precisa, eu fiquei tranquila. A minha médica era brasileira, o que já ajuda também. Ah, que legal. Né? Eu acho que pra gente também, o principal ponto é assim, nós tivemos muito apoio da família. Né? A mãe dela veio pra cá, ficou bastante tempo, ficou 1 ano na primeira vez, né? E 6 meses no segundo. O que mais pegou pra gente é que assim, a Vanessa, ela é workaholic total, né? Tanto que na primeira gravidez ela levou o computador pra maternidade, achando que ela ia trabalhar. Né? E assim, querendo ou não, a gente não consegue falar assim, vou pegar então minha licença maternidade e ficar 7 meses sem fazer nada. Ah, não, quando você é dono de negócio aqui, esquece. Então assim, a Vanessa, as crianças nasceram, ela voltou a trabalhar. Então assim, o apoio da família foi muito bacana. No Brasil, talvez teria uma babá, alguma coisa que ia ajudar de uma forma diferente, mas nós tivemos esse grande apoio da família. Então acho que família e amigos ajudaram bastante. Mas e o que você falou? Que você não queria terceirizar a educação, a criação dos seus filhos. Por isso que você
uma das coisas que fez vocês virem para cá. Como é que é a sua participação? Hoje eu vou te falar, eu comparo que eu Vanessa, participo... corrigir ele se ele falar. Eu brinco assim, ó. Hoje as nossas filhas vão para a escola às 9 da manhã. Todo dia às 8 da manhã, eu tô junto com a Vanessa ajudando a dar café da manhã, fazer o café, preparar e deixar elas prontas para ir para a escola. Elas saem da escola às 5h30. Eu estou em casa para fazer tudo que for necessário por elas junto. Então, assim, a gente se divide muito bem. Se um tá dando banho, eu tô cozinhando e vamos trocando. Então, assim, eu participo hoje praticamente o dia todo com elas. Do momento que elas estão em casa, eu tô presente. Entende? Isso é muito legal, Isso é verdade. Isso é uma coisa muito importante. O que você falou do esporte, mas a única coisa que eu falo pra ela é assim, ó, das 6 da manhã às 8 é o meu horário. Então eu pulo da cama e saio. Então se acordar nesse horário, ela tá com a Vanessa. Como é que é? É muita disciplina, né? Eu gosto muito. Eu falo assim, é o meu momento de estar comigo, de aprender, porque eu saio pra treinar, eu vou ouvindo podcast, eu vou ouvindo livro, eu falo assim, eu brinco que eu mato um livro às vezes uma vez por semana. Eu mato um livro por semana. Então é o meu momento de aprender, de pensar e de fazer um exercício pra mim. Então eu falo assim, das 6 às 8, eu tô fora. Tá. 8 horas, que é mais ou menos o horário que elas acordam, elas acordam um pouco antes, é o horário que eu tô presente. Então eu dividi dessa maneira. O que você treina? Eu faço triatlo, né? Então eu faço natação, bicicleta e corrida. A coisa mais engraçada é a disciplina dele, que a gente tá aqui, de repente tem uma brecha, ele precisa, eu vou dar uma nadadinha e já volto. Tem que otimizar, que Tem do gente, lado. porque tem gente que não tem essa disposição, fala, ai, tem que pegar, trocar de roupa, não sei o que, né? Não, o Breno é super focado. E você faz algum esporte? Eu faço beach tênis. Ai, putz, eu tô sem oportunidade, tô morrendo de saudade. Então. Precisamos combinar. Tem um grupo legal dessas mulheradas aí. Imagina, você joga quantas vezes por semana? Ai, Rô, a aula mesmo eu reduzi, tava fazendo 2 vezes, agora eu reduzi pra 1, porque vão aparecendo os joguinhos, né? Aí você quer estar nas aulas, nos jogos, aí não dá. Então eu tô fazendo aula 1 vez por semana, e aí sempre tem, pelo menos 1 vez a mais na semana, um joguinho com os amigos, um Super 8, né? É bem gostoso. Que delícia. E Você joga também, não? Eu já joguei. Assim, ano passado eu joguei um pouco mais, inclusive com ela, mas eu não conseguia conciliar. Chega uma hora, assim, por mais que a gente tenha agenda flexível, a gente tenta, durante o dia, encaixar algumas coisas, chega uma hora que eu falei, eu não consigo mais dar conta. Aí eu falei, não, deixa eu focar no que eu mais gosto. Virou, né? Antes era futebol, depois chegou um momento que eu falei, não, eu comecei a correr, bichinho picou e nunca mais. Isso já faz... Eu comecei triatlo em 2011, então já faz bastante tempo. Então, vocês têm, assim, um grande desafio na vida de imigrante de vocês? Que você fala, nossa, como foi difícil? Ou pela sua forma de ser tranquila e já terem pensado e planejado tudo tá fluindo legal? Pô, eu diria o seguinte, eu acho que pra gente foi um momento que, assim, a nossa carreira estava muito bem no Brasil. A ponto de... A gente nunca foi de gastar horrores, tá? Sim, a gente se dava certos luxos. Vamos jantar sempre num restaurante legal, conhecer lugares novos. A Vanessa sempre gostou muito de conhecer restaurantes novos. Mas isso não é um gasto que você tá, né? Quando a gente veio pra cá, a gente falou, olha, a partir de agora, a gente já não tem mais renda. Porque assalariados, a gente sabia que todo mês estava pingando dinheiro. Como nós dois éramos do comercial, a gente tinha salário fixo, salário variável. Então, assim, nosso plano era, vamos viver com salário fixo, o que vier de variável. Então, você acaba não olhando mais o preço das coisas. Diga assim, você vai no mercado, vou comer carne, eu não vou olhar o preço da carne, eu vou comprar carne. Quando a gente veio pra cá, você começa a falar assim, opa, eu tô começando uma coisa nova. Eu preciso entender que até eu conseguir chegar nesse mesmo patamar, eu não vou sair gastando. Porque a gente tem amigos que vieram... A gente veio como investidor, né? Então, até você começar a ter o retorno desse investimento... Não é fácil. Né? E a gente pega amigos que vieram pra cá, que assim, chegou aqui no primeiro ano, compra barco, compra BMW, compra não sei o quê. A gente falava, gente... Devagar, né? Devagar, porque até o crédito... Isso é uma das maiores lições que a gente pode passar para quem está chegando, mas nem todo mundo escuta, né? É que tem gente que fala assim, mas eu tinha o mesmo carro no Brasil, então aqui é barato. Eu falo assim, aqui não é barato, aqui é o preço. Se você for vender, você não vai vender para quem está no Brasil, você vai vender aqui. Tanto que assim, no Brasil a gente tinha cada um seu carro, aqui a gente falou, a gente não precisa, porque se a gente vai trabalhar com a mesma coisa, vamos começar com um carro. Né? Aí, a partir do momento que a gente começou a ficar bem ocupado, né? O Branner tendo que ir para um compromisso, eu para outro, ia ter que começar a depender de táxi. A gente falou, não, então agora vamos comprar o segundo carro, mas as coisas já estavam acontecendo. Mas isso é o que eu falei, vocês têm uma postura muito
equilibrada, muito bacana, como casal, como sócios, né? Como pais. E isso não é fácil de encontrar, não é todo mundo que tem esse ajuste, né? Essa engrenagem tão bem feitinha como vocês têm. Por isso que a gente admira muito. Aquela fala eu obedeço, né? Então tem que funcionar. Então tá indo tudo bem. E aí, para onde vocês vão? A gente já sabe de onde vocês vieram, como é que vocês estão, né? Onde vocês estão agora, o que vocês estão construindo e daqui para frente. Eu acho que você tem o lado desbravador aí em termos de novos negócios, né? Eu acho que essa parte de construção, né, que você está fazendo já não é de agora, você tem uma experiência. E você também, queria ouvir de vocês. Bom, do meu lado, eu tô aqui a 1000 como administradora, né? Crescendo, a gente está com novas estratégias de crescimento. Então, é um trabalho que não é fácil de ser escalável, né, Rô? Né? Porque você tem 40 casas que você consegue ter 100, assim, sem planejamento. Né? Então, todo o time tem que estar preparado, né? Eu, a minha equipe de limpeza, a minha equipe de manutenção, não é? A gente não pode perder qualidade e deixar insatisfeitos os clientes que já estão com a gente hoje. Né? Manter a satisfação e trazer outros com qualidade. Então, é muito trabalho, muito esforço e dedicação que a gente tem que colocar para fazer o negócio acontecer. Né? E do lado do Branner, eu vejo ele da mesma forma como você falou. Ele é estudioso, ele é dedicado, ele é focado. Então, muitas vezes eu vejo ele já estudando algo que daqui a um ano alguém vai começar a estudar e ele já está fazendo. Então, o que você falou da construção, ele já vem fazendo isso e agora acho que só potencializou, só ganhou mais força. E eu acho que você está indo nesse sentido, assim, né? Mas eu adiciono o seguinte, principalmente na administradora, a gente não vai a mercado querendo pegar qualquer tipo de cliente. A gente realmente seleciona muito bem o cliente. Porque assim, a gente entende e se posiciona como um co-investidor desse cliente. Porque, por exemplo, a gente não cobra a taxa de administração. Então, assim, nós nos posicionamos como um co-investidor do negócio. Eu só vou ganhar dinheiro se você ganhar também. Então, se vem uma casa que a gente olha, fala assim, não tem perfil, não vai alugar muito bem, a gente não pega. Então, a gente não está indo para o mercado, batendo em todo mundo, falando, me traz uma casa que eu vou te pagar um referral, porque eu quero quantidade de casas. O cliente, para a gente, hoje é muito importante. Então, você faz uma avaliação do imóvel que você está pegando e se você tiver sugestão de melhoria do imóvel, de reforma, de decoração, vocês fazem? Com certeza. Sim. Mas se chegar uma casa que a gente entende que não é perfil, a gente vai falar, olha, eu prefiro não pegar sua casa. Porque no final do dia, ele vai dar trabalho para a gente vai dedicar mais recursos para ele e não vai ter o retorno. Então, é importante que tenha esse consenso entre as partes. Esse balanço, né? Então, hoje a gente está posicionando assim na administradora. E eu gosto de fazer coisa que me desafia. Assim, chega um momento que eu falo, não, eu preciso dar um próximo salto, eu preciso fazer uma coisa diferente. Então, eu vou subindo degrau por degrau. E é óbvio, assim, tudo que a gente está fazendo aqui hoje é por isso, né? É isso aí. Não, e essa parte de construção, gente, eu acho que, assim, é uma coisa que todo mundo agora fala, eu tenho consultora no Brasil, eu quero construir aí. Não é uma mesma coisa, não é simples. Você tem que conhecer realmente, e acho que você conhece muito bem. Então, acho que vocês estão de parabéns. Eu desejo um sucesso gigante para vocês. Vocês têm alguma mensagem que vocês gostariam de falar, assim, olhando no olho desse povo? Desse brasileiro? Olha, acho que complementando a resposta de para onde a gente vai, a gente tem posicionado também experiências novas para os hóspedes. Então, o que mais a gente pode agregar? Então, se você é um investidor, você tem uma casa de férias aqui e busca oferecer algo diferenciado, porque hoje, para a gente se diferenciar, né, casa no mercado tem um monte. Né? Se você quer atrair mais hóspedes do que a outra casa, ou você vai oferecer um preço mais baixo, que é o que nenhum investidor quer, ou você vai oferecer coisas diferentes. Então, além de móveis diferentes, decorações diferentes na casa, a gente está oferecendo serviços exclusivos nossos para os hóspedes. Então, experiências, que é o que a pessoa que está vindo para a Disney busca. Né? Ela quer tornar o aniversário do filho o melhor aniversário da vida dele. Então, a gente oferece experiências diferenciadas na casa, né? Ou no parque, enfim, serviços de guiamento nos parques, café da manhã temático na casa. Isso é algum dos exemplos, né? Que legal, de coisas que a gente está oferecendo. Parabéns, isso é uma coisa bem legal. Tem que se diferenciar. E tem buscado, né? Muito bem. Então, fala com a gente se você é um desses. Com certeza. @yellow.vacations. É isso aí. A gente queria agradecer um monte a presença de vocês. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo, porque eu adorei. A gente que agradece. E quero que vocês voltem de novo.
Tá bom? certeza. Foi uma delícia, Rô. Obrigado. Então, gente, olha, mais um episódio do nosso podcast Connection Delight, que foi uma delícia conhecer esse casal super fofo, como eu falei, são bonitos, sabem o que estão falando, tem uma família linda e não se esqueçam, se inscrevam no canal porque toda semana tem um bate-papo gostoso, uma história diferente, um talento para você conhecer e se inscreva, aperte a campainhazinha, semana que vem a gente está aqui. Um beijão para vocês.